Sejam muito bem-vindos. Eu vou continuar a falar sobre o assunto do livro O Profeta, de Gibran. E o assunto que eu vou comentar hoje é sobre o casamento. E o Gibran, ele é aquele filósofo que ele chega em você e fala assim: para de fantasia, cara. Ele vai estar falando a real sobre as coisas. Que o amor, ou ele é eterno, ou ele não é amor. E a gente precisa entender o porquê. Primeiro vamos ao básico, que é lindo demais. Eu achei incrível quando eu comecei a estudar e a entender um pouco melhor. Então, quando a gente fala de casamento, começa a buscar um pouco mais sobre a etimologia das palavras, né? Qual é o significado delas? E casal, ela significa que é um lugar de construir a casa. E o esposo, ele vem da palavra que significa ligar pelo sagrado. Ou seja, o casamento em si, ele não é só um contrato. Ele é um templo sagrado que vocês constroem e é ali que você vai aprender a se relacionar do mais alto nível possível com um ser humano, para que depois a gente possa estender essa capacidade de amar para o mundo todo. Então, ele começa elevando o casamento, dizendo assim: nascestes juntos e juntos permanecereis para sempre. E ele diz que o casal será um para o outro o pão, o sustento, e a taça, que é a alegria. É a constatação de que o laço ele é inequebrável, se ele for feito por uma união de propósito, focado em seus valores, em seus crescimentos. O casamento, ele não é uma fusão, mas ele quer dizer sobre espaço. A arte de unir sem sufocar o parceiro. E o casamento, ele não é só um contrato social. Ele vai ser um espaço, um templo que vocês constroem juntos. E que é nesse espaço consagrado ali que vocês vão construir juntos e vão aprender a se relacionar no mais alto nível com o ser humano, para que depois a gente possa estender essa capacidade de amar para toda a humanidade. Então ele vai começar a falar que o casamento, ele não é o final da sua individualidade. Ele é uma jornada paralela que você vai continuar a fazer, onde o outro, ele é o seu espelho. Antes de tudo, ele tem uma missão de aperfeiçoamento mútuo. A união, ela não é para te completar. Você não precisa se sentir completo com o outro. Você não precisa buscar ser completo com o outro. A gente precisa se desnudar de tudo aquilo que não é verdadeiro, igual a gente viu no capítulo do amor. Vamos supor, nós temos o potencial de amar a todos os seres humanos. Todo esse amor que a gente poderia estar disponibilizando para todo mundo, a gente concentra em uma única pessoa, é como se a gente estivesse criando um raio laser destrutivo. A gente vai acabar sufocando o outro. Então, se o amor de vocês, ele se torna mais fraterno, mais afetuoso, mais generoso, ele é legítimo. E eu queria trazer aqui para vocês algo que eu acho que vai dar muito certo para vocês também poderem entender um pouco e levarem para a vida de vocês, que é algo que Platão colocou pra gente e que eu acho que é fundamental a gente entender isso para saber como que a gente tá lidando com os nossos relacionamentos. Platão coloca que nós temos 3 corpos, né? Nós temos a soma, que é o nosso corpo físico, e esse nível, ele é o amor que usa e descarta. É uma união baseada apenas no instinto e no prazer físico. Pensa bem, é como comer chocolate. Por mais que a gente goste, imagine se você só pudesse comer chocolate. No primeiro e no segundo dia, você até
comeria sim, mas depois eu já começaria a ficar entediada daquele chocolate, daquele sabor. Você ia querer buscar novidade, mudar o seu paladar para alguma coisa salgada. Se a união ela é só nesse nível, ela é superficial e logo ela não vai resistir ao tempo. Depois nós vamos ter a dimensão da psique, que é o nosso corpo psicológico. E esse nível da psique, ele é um amor que se baseia nas nossas afinidades, né? Nos nossos hobbies, o que a gente gosta de fazer junto, na personalidade. É aquele famoso, a gente gosta dos mesmos filmes, a gente gosta das mesmas viagens. Só que se não há um ideal mais elevado, os seus gostos eles mudam de direção. A gente é mudável, a gente nunca vai ser aquilo que a gente foi há 10 anos atrás. Eu não sou a mesma que eu era 10 anos atrás. Ninguém é o mesmo. A gente não para, a vida não para. A gente cresce com as nossas experiências. Então, se os meus gostos mudam e o gosto da pessoa que está comigo muda, isso também não vai ser algo que vá nos manter junto para sempre. A relação ela esfria e ela se distancia. E depois ele vai colocar que nós temos a dimensão do nous, que é o nosso corpo espiritual. Nesse nível é onde nós temos a nossa verdadeira aliança. É aquela união que a gente tem em torno dos nossos valores, dos nossos princípios, da sabedoria, buscando pela justiça. Vocês buscam por algo maior, vocês buscam uma bondade, vocês buscam a sabedoria. E os dois crescem na mesma direção. É como se vocês estivessem numa pirâmide e estivessem buscando aquele mesmo princípio. Gibran, ele também desmantela aquela ilusão do amor romântico, que diz assim: você é tudo que eu preciso para ser feliz. E ele coloca no livro assim: amai-vos uns aos outros, mas não fazei do amor um grilhão, que haja antes um mar ondulante entre as praias das vossas almas. A convivência, ela é o jeito mais rápido de curar uma paixão. A fantasia, ela não reside na convivência. E você se engana ao projetar no outro a sua felicidade. Ou seja, a gente não é um meio elo, a gente não tá aqui buscando a nossa outra metade. O casamento ele não é para ser uma união de dois meios seres humanos, mas sim de dois seres humanos completos. Tem um ponto central que fala assim, que a chave pra gente ter a maturidade emocional é que o amor ele não é uma posse. Se você não tem o amor vertical, que é aquele amor por você mesmo, por si próprio, você mesmo se basta, você acaba excedendo a possessividade, que é aquele amor horizontal. Ele coloca assim no livro dele: as colunas do templo mantêm-se separadas, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Ou seja, as colunas, elas precisam estar separadas para sustentar o teto. Se elas se tocarem, a união desmorona. Essa separação é o que garante a força e a estrutura da relação. Então, se as colunas elas representam o casal sustentando a tríade, que é o pai, a mãe, a missão, se um fica para trás, o templo desmorona, ele desequilibra. E que o carpe e o cipreste, eles precisam de sol individual para poder crescer. Você tentar fazer que o outro cresça a sua sombra é anular a individualidade e eventualmente matar essa união. Então, o que a gente vê é que o casal, ele precisa ter um fogo em comum, mas eles precisam manter as suas individualidades, a sua emoção separadas. Outra parte do texto do livro que ele fala, que é interessante, é que ele escreve assim: enchei a taça um do outro, mas não bebais da mesma taça. Dai de vosso pão ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. O que ele quer dizer aqui? Que a união profunda, ela só ocorre naquilo que ele é conquistado com o seu esforço próprio. E não vai ter atalhos. A gente não pode tentar forçar a evolução do outro. Por exemplo, a parteira, ela nunca, jamais
seria capaz de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Então, todo e qualquer um, ele tem que ter o seu momento de crescimento, ele tem que ter a sua individualidade. Não pode sempre haver uma invasão de privacidade. Se o outro ele tem um momento de solidão, de reflexão, a gente precisa respeitar isso. Porque quem não cultiva a sua vida interior, ele também não tem nada para compartilhar. Então a gente aprende que cada um tem que se desenvolver por si próprio. A gente não pode ficar usando do outro, do nosso parceiro, para crescer a sombra dele. Ou a gente não pode fazer com que o outro cresça na nossa sombra. O parceiro, ele tá ali para nos ajudar a ter asas e não para ser a nossa bengala de suporte. O seu autoconhecimento é totalmente de sua responsabilidade. A gente pode até compartilhar aquilo que a gente conquistou, mas a gente não pode dar o nosso crescimento para o outro, entendeu? As coisas, elas não vão ser contagiantes. Não é porque a gente tem alguma coisa que eu vou chegar no meu amiguinho, vou relar nele ali, né? Vou chegar no meu parceiro, vou encostar nele e aquilo vai passar por osmose. Isso não vai fazer com que o outro também evolua. Ou ambos conquistam o mérito, né? A consciência por si próprio, ou um não pode se alimentar do pão do outro. E o significado do que ele fala sobre não bebam de uma só taça, quer dizer que a gente precisa ter os nossos próprios momentos de alegria e de ser, que a gente mantenha os nossos hobbies, que a gente mantenha o nosso círculo de amigos, e sobre dar os seus corações, mas não uma custódia disso. Ou seja, que o maior erro é entregar a chave da nossa felicidade para o outro. Então, para Gibran, o casamento, ele não é para a gente se anular, e sim para que a gente consiga multiplicar, que a gente consiga aprender ali no convívio com o nosso parceiro, o nosso casamento, a como transmitir disso para a humanidade também. É que a gente aprenda a lidar com o nosso parceiro para que a gente saiba lidar com os outros à nossa volta. Espero que vocês tenham gostado desse assunto também. Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. Eu vou ficar muito feliz se vocês conseguirem entender pelo menos alguma parte do que eu disse. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre os filhos. Acredito que a gente vai conseguir trazer vários pontinhos de luz para nossa vida.